Depende. Existem fotos, né? Pode ser por fotos Pode também. ser por foto. Alacide, você tem alguma pergunta nessa questão de seguro? Você tem alguma dúvida lá? Você fica no seu condomínio pensando lá? Bom, na verdade, não seria bem uma... Eu vou fazer uma pergunta, mas assim, compartilhando uma experiência que eu passei, né? Quando eu assumi o condomínio em 2016, nós tínhamos o seguro de condomínios e quando eu fui fazer a cotação para renovação, e aí eu abri o leque para várias empresas, eu fui surpreendido porque eu notei que o nosso seguro, conforme determina o Código Civil, ele estava realizado, né? Mas estava muito, muito abaixo, muito aquém daquilo que realmente era o valor do nosso patrimônio. Então eu queria perguntar para ela o que ela recomenda, os cuidados que o síndico tem que ter, porque naquele momento eu tomei um susto e daí para frente eu passei a ter uma cautela tremenda. A empresa que me atendeu lá, olha, se hoje você tiver um sinistro aqui no seu condomínio, o valor que você tem, ele não dá nem para cobrir os danos da área comum. O barato sai caro, né? A gente passou a fazer um seguro realmente à altura daquilo que tem que ser necessário. Existe uma fórmula para isso, tá? Existe uma fórmula, porque na verdade, o que os corretores costumam fazer? Eles costumam fazer o cálculo pelo valor de venda do imóvel, e não é assim que se faz, que a seguradora, não é assim que a seguradora calcula o valor do teu bem. Por quê? As pessoas tendem a me perguntar, mas não é o valor venal? Não é o valor venal, tá? Existe uma tabela, que é a tabela da construção civil, que você vai pegar a tua metragem vezes o valor do metro quadrado construído vezes o fator da região. Eles utilizam como base o valor do metro quadrado construído lá de São Paulo. Tá? E cada região tem um fator que representa um percentual daquele metro quadrado construído lá de São Paulo. Lá, aqui em Brasília, 0,93%. Ou seja, mais barato construir em Brasília do que em São Paulo, né? Então, você vai fazer esse cálculo. O metro quadrado construído está na Constituição lá do condomínio. Perfeito? O valor é importante a visita do corretor. Por quê? Porque o valor do metro quadrado construído, ele vai variar de acordo com a classificação do seu condomínio. E essa classificação do condomínio é de acordo com o acabamento do condomínio e aquilo que o condomínio fornece nas áreas comuns. Não dá para comparar Noroeste com Ceilândia, Taguatinga. Não dá. Então, para cada padrão de condomínio existe um valor diferente do metro quadrado. Então, aí você faz o cálculo e apresenta a proposta para o síndico. Olha, o seu condomínio, para ser reconstruído, porque é valor de reconstrução, ele custa tanto. Por que eles fazem reconstrução? Porque quando você dá uma perda total ali no condomínio, ainda sobra ali o terreno. E aquele terreno, ele tem valor. E esse valor a seguradora não indeniza, porque ela vai reconstruir naquele mesmo terreno. Nessa situação da Alacide, o que aconteceu, então? Foi uma situação que aconteceu comigo há muitos anos atrás também. O cálculo foi mal feito, o corretor não estava totalmente habilitado. O que foi que houve? Olha, solta aí. Eu não posso falar que o cálculo foi mal feito. Eu não sei. A gente não. Eu acho que talvez assim, talvez. Na verdade, vamos ser sinceros, vocês foram mal atendidos. No preto branco. Muitas vezes não são todos os corretores que têm esse conhecimento, existe essa fórmula, né? Perfeito. Então, o que a gente vem discutindo com a questão do seguro condominial, porque a gente fala das coberturas. Porque a gente tem que entender o que serve para um serve para outro. Por exemplo, entendemos um condomínio esses dias que já estava mais já a questão de construção dele. Então, o que acontece? Você está pagando uma coisa a mais, você não vai receber por ela. E às vezes pode trocar aquele valor para melhorar um RC síndico. Você pode ter outra cobertura. Então, assim, o que a gente tem que entender hoje? Que seguro é como se fosse uma roupa.
Se ficar muito largo, fica muito feio. Se ficar muito apertado, fica muito feio. Então, assim, tem que ser uma coisa que vai caber em você, que vai te servir. Eu vejo muito também, assim, muitas vezes que a gente vai visitar, eu vou falar de uma experiência pessoal, muitas vezes a gente vai visitar os condomínios e os síndicos não estão abertos a orientações. Eu já ouvi várias e várias vezes dos síndicos, eu faço seguro porque é obrigação. Eu faço seguro porque é obrigação. E não olha aquilo que está sendo contratado. O síndico, ele tende a olhar o preço, o valor. Era isso que eu ia falar, desculpa ter te interrompido. Também essa pode ter sido uma situação. O síndico ter olhado o preço, não, minha previsão orçamentária, ou às vezes com o receio de levar uma previsão, porque vai ter um aumento. E não pode ter, ainda mais com o seguro, que é algo extremamente importante, que está envolvendo a questão da segurança do patrimônio das pessoas. Enfim, você foi perfeito, com uma causa, não pode ser nem lá. Eu te falo uma coisa, que olha, nós estamos vendo muitos casos de desmoronamento. E eu te afirmo que 99,9% dos condomínios no Brasil, se tiver um desmoronamento total, não vai ser reconstruído. Eu te afirmo, por causa da modalidade que é contratado de seguro aqui no Brasil, porque existe a modalidade a simples e existe a ampla. A maioria dos condomínios, por causa do valor, preferem contratar na simples e nem sequer cotam a ampla, porque a cobertura de desmoronamento, por exemplo, quando é contratada na modalidade simples, o que é a modalidade simples? Você define a cobertura padrão, que é a cobertura de incêndio, e as demais coberturas que são acessórias, que são adicionais, elas vão depender desta cobertura de incêndio. E a cobertura de desmoronamento, especificamente quando contratada na modalidade simples, o valor máximo que você consegue colocar para essa cobertura é de 500 mil. E 500 mil não faz nem a fundação. Você não reconstrói. Sendo que se esse mesmo condomínio tivesse contratado a cobertura ampla, se você coloca ali o valor da reconstrução de 30 milhões para o teu condomínio, esse 30 milhões vai englobar incêndio, desmoronamento, impacto de veículo, são várias coberturas que agregam nessa cobertura de modalidade ampla. Então, assim, acho que muitos síndicos nem sabem que existe essa modalidade. Entendeu? Então, o que é interessante para os síndicos? Quando vocês estiverem fazendo a previsão orçamentária, cote o seguro, cote nas duas modalidades. A modalidade ampla, ela vai ser mais cara, sim, mas se você dividir o valor desse seguro pela quantidade de moradores que você tem, você vai ver que ela não impacta tanto. Isso é inteligência condominial, desbravando a mente do síndico, né? Posso